Nessa modelagem de hoje eu vou usar 2 doces. Eu vou usar a forminha da BWB 801 e a 829, tá? Então seria o pão de mel médio e o mini pão de mel, tá? Vou repetir para vocês. Eu vou usar a 801 e a 829. Eu vou fazer um de cada para fazer o nosso doce de hoje. E tá aqui, olha. O doce vai ser esse daqui. Então eu vou colocar um em cima do outro, vou fazer um bolinho de andar. Mi, o que eu posso colocar aí no meu bolinho de recheio? Bom, você pode rechear com pão de mel, com brownie, com palha italiana ou até mesmo com um bolo recheado, tá bom? Então, aqui nós vamos usar as 2 forminhas e eu já fiz o chocolate na cor certa, na cor que eu queria usar, azul bebê. Então, até ficou um pouquinho mais escuro do que eu queria, eu colocaria até um pouquinho menos, mas é um azul bebê, um azul clarinho. Como que você faz para atingir essa cor no chocolate? Vamos lá, vou te dar uma dica. O chocolate é amareladinho, a cobertura. Eu uso cobertura de chocolate para fazer a casquinha, tá? A que eu costumo usar é a da Top. Então, ela é branca, mas ela puxa um pouquinho para o amarelado. Tem algumas que são ainda mais amareladas, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de dióxido de titânio, que é o corante branco, em pó, tá? Coloco um pouquinho do corante branco em pó. E aí, eu vou colocar o corante para chocolate azul. Vai devagar nesse azul para você não passar do ponto, não ficar muito escura a sua casquinha, tá? Então, você coloca o branco e coloca o azul aos poucos até chegar na cor que você quer. Combinado? Combinado. Amor, para quem está chegando agora, não está sabendo, não está ainda no grupo onde vai receber todas as informações do evento na semana que vem, como é que faz para entrar? Para você entrar no grupo e participar, você vai clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem está aqui no Instagram, eu primeiro vou fazer um convite para você vir para o YouTube, que a imagem aqui é melhor, a gente consegue aproximar mais a câmera, tá bom? Onde que tá o YouTube, Mi? É entrar no YouTube, colocar Michele Anjos, você vai achar o meu canal lá, tá bom? Ou tem aqui no link azul da bio, tem o link também, tá bom? Aí lá você consegue entrar no grupo do nosso evento, a Semana da Confeitaria Lucrativa. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Dani, a Valécia, boa noite, querida. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Silmara. Tudo bem, minha amada? Boa noite. Muita gente, muitas anjinhas aqui, muita gente nova também. Não esqueçam de enviar essa live lá para quem vocês conhecem, para os grupos de confeitaria que vocês participam, enviam, fala que a gente está aqui ao vivo para o pessoal vir para a live, tá bom? Vamos lá? Podemos começar, amor? Então vamos lá, gente. Eu vou começar pelo arco-íris. Por quê? Porque o arco-íris precisa secar. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu docinho, eu vou primeiro fazer uma base para ele e depois eu vou fazer um arco-íris descendo desse bolinho. Então, eu vou começar pela base. A base do meu doce é azul, porque vamos supor, né? Porque os ursinhos carinhosos, eles estão aonde? Eles estão no céu. Então, eles estão entre as nuvens, no arco-íris, né? Lá que eles moram. Então, a gente vai começar por aí. Todos os doces que eu faço aqui com vocês é feito com pasta de leite em pó, porque ele é mais gostoso. Eu quero mostrar para vocês como que a pasta ela é macia, como que ela é flexível e como que ela é muito mais fácil de lidar do que a pasta americana, né? Que tem muita gente que acha que a pasta de leite em pó é gordurosa. E na verdade não é. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então prestem atenção como que ela é uma delícia de se trabalhar. Vamos lá? Aqui a minha pasta ela tá pura, ela não tá com CMC, tá?
Então, eu vou colocar um pouquinho de CMC na minha base para ela ficar mais firme. Eu não preciso colocar muito, mas eu preciso esperar ela secar para depois colocar o doce em cima, tá? Então, toda essa base de doce, toda essa parte que é plana, você consegue fazer com antecedência. Então, tudo isso eu vou passar para vocês lá na semana da confeitaria lucrativa. Com que doce eu devo começar as minhas produções, como que eu devo me organizar, se você tem dificuldade para se organizar, para fazer as suas festas, as suas encomendas, participa da nossa semana que você vai amar. Eu vou abrir a pasta. Não vou deixar ela tão fina. Aqui, ó, percebi que eu abri muito, deixei ela muito fina. Então, eu vou abrir novamente para ela ficar um pouquinho mais grossa. Olha, aqui eu deixei mais grossinha a pasta para fazer a base. E aí eu vou passar o meu rolinho. Caiu um pingo de tinta no meu rolinho. Tinta roxa. Vou tentar não passar ela aqui. Um rolinho marcador, tá? Eu vou passar esse daqui. Colocar o docinho aqui, eu vejo o tamanho que vai dar e vou cortar. Olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o meu docinho e aqui eu tenho o meu papel que eu marquei o tamanho do arco-íris. O arco-íris vai ficar assim, então eu preciso que a minha base esteja desse tamanho. E se eu cortar aqui, eu vou ver se ele vai chegar até aqui, olha. Ele precisa cortar aqui. Então, olha, eu percebo que ele vai ficar pequeno. Então, eu preciso cortar ele maior. Deixa eu ver se eu tenho um cortador maior aqui. Não tenho. Então, vou cortar com esse daqui mesmo. Vou colocar ele aqui em cima e vou cortar com a minha espátula. Gente, eu tenho um cortador maior. Ele só não está aqui, ele deve estar na cozinha. Porque ele faz parte do cortador, né? É um número maior. Olha só, perfeito. Então, eu vou deixar agora a minha base secando um pouquinho. Enquanto ela vai secando, a gente vai continuar. E aí, eu vou começar pelo arco-íris. O meu arco-íris tem 5 cores. Eu fiz, então, aqui todos candy color, 5 cores candy color, rosa, roxo, amarelo, laranja e verde.
Eu vou abrir a pasta, vou abrir todas elas, tá? Já nas cores certas do arco-íris. Eu abro a rosa, laranja, o amarelo, o verde, e por último, o roxo. Aqui eu vou fazer um arco-íris, né? Para ficar mais fácil para mim, eu vou abrir todas as cores de uma vez. Aí, assim, ele vai ficar todos da mesma grossura. E eu vou mostrar para você a medida certa que é essa daqui. Essa aqui é a medida, chama medida certa, que vem... Quando a gente compra o rolinho, pode vir junto, ou você compra ela separada. Essa daqui é de 2 milímetros, e a gente vai usar ela. Eu não tenho a medida certa, não preciso usar. Você vai colocar um palitinho de cada lado, e aí você vai conseguir todos eles da mesma grossura. Olha como é fácil. E aí você vai conseguir todos os seus arco-íris da mesma grossura. O que você tem que ver? Que você vai fazer um ursinho de cada um, então você precisa que todos sejam fáceis de fazer, né? Por isso que a medida certa é boa, gente. E aí eu vou dar duas opções para você cortar esse arco-íris. Pode ser com a régua ou pode ser com o cortador de fitas, tá? Com o cortador de fitas, você vai vir cortando cada fita. Então, você vai vir aqui. Você consegue, aqui no meu, eu consigo cortar 2 de cada vez. Olha, cortei já 2 de cada vez. Mas, Mia, eu não tenho a medida certa. Esse cortador de tiras, o que que eu vou fazer? Corta com a régua. Vem com a régua. Você vai colocar ela aqui e vai cortar. Gente, vai na papelaria, tem uma régua só para você trabalhar na confeitaria. Compra uma régua mais fina que você achar para você conseguir cortar com facilidade. Você vai cortar todos da mesma largura. Ó, aqui eu deixei da mesma largura desse que eu já cortei. Mexa um pouquinho para tirar a rebarba. Vocês viram que eu nem coloquei o CMC na pasta? Na hora que eu colori, eu já coloquei um pouquinho, igual eu ensino lá dentro do curso. E aí, depois você tem algumas modelagens que você nem precisa colocar mais CMC, tá? Porque a própria pasta de leite em pó, ela já te dá segurança. Vou medindo. Se você sentir mais segurança em medir com os centímetros, pode medir também, tá?
Perfeito. O que que eu vou fazer? Vou juntar um no outro, passo colinha. Vou passar a colinha, vou juntar uma tirinha na outra. Vou passar a colinha. Junto o meu arco-íris. E aqui o meu arco-íris, ele vai ter 10 centímetros. Então, eu vou medir aqui 10 centímetros. E depois eu vou separar todas essas cores. Eu não vou perder nada dessa pasta, tá? Corto 10 centímetros. Então, você vê que você pode fazer fitas maiores para você já fazer mais arco-íris de uma vez. É o que eu adoro de fazer vários doces juntos, porque a gente consegue diminuir muito o tempo de trabalho, né? Então, aqui tá pronto o meu arco-íris. Eu vou juntar as pastas e vou guardar para fazer a outra modelagem. Já separei e já deixo ela aqui toda guardadinha. Não tô usando a pasta? Guarda a pasta dentro do saquinho para ela não ressecar. Aqui eu tenho um papel. E aí eu vou colocar esse arco-íris em cima do meu papel para já ficar com o molde do tobogã que eu vou colocar no meu doce. Então, eu vou pegar minha trouxinha de amido. Essa trouxinha de amido é esse... Como chama esse paninho, amor? Perflex? É um Perflex com maisena dentro. Você pega, dá um lacinho aqui em cima e aí você vai usar ele, ó, dá batidinhas nesse papelzinho que você fez para sair o amido. E aí ele não vai, a pasta não vai colar nele, tá? A minha trouxinha tá meio vazia, gente. Tá, tem que encher essa trouxinha, viu? Não saiu quase nada. E aí eu vou colocar o arco-íris aqui no meu papel. E vou colocar em cima do doce, ó. Eu preciso colocar ela aqui no doce enquanto ela ainda tá molhada para ela pegar esse modelo, esse molde do meu tobogã, tá? Então, ó, coloquei aqui, eu vou colocar alguma coisa pesada aqui em cima para segurar e ele não cair. Vou deixar ele aqui secando enquanto a gente faz agora o ursinho carinhoso, tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui em cima. Amor, enquanto eu vou pegar alguma coisa aqui, se tem alguma dúvida das meninas, algum comentário que você queira falar? Ah, tem uma pergunta aqui legal. A Giane Bulhões, ela perguntou, deve ser aluna do curso Confeitarte Essencial, perguntou se esse tema vai entrar no Confeitarte Essencial, amor. Seja bem-vinda à nossa aula, minha querida aluna nova, curso novo. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Esse tema não vai entrar no essencial. Esse tema a gente vai fazer, por enquanto, só esse doce. Quem sabe, se vocês quiserem muito, a gente vê de fazer esse tema completo depois, para a Academia Confeitarte, tá bom? Vou amar. Então, vamos continuar? Já coloquei, então, aqui o tobogã, gente. Entenderam? Entenderam certinho como é que faz? Agora a gente vai pro nosso ursinho. Certo, amor? Tirei a dúvida. Eu vou começar o ursinho
pelo corpinho. O corpinho, a gente sempre precisa de uma estruturação maior. Então, vou colocar um pouquinho de CMC. Coloco um pouquinho de CMC no corpo. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu já vou pegando o macarrão, que aqui nessa estruturação eu vou usar macarrão, não vou usar palito, porque o meu ursinho não é tão alto, tá? Falem pra mim, vocês preferem lives de noite ou tarde, gente? Quero saber de vocês, qual a opinião de vocês. Pro corpinho, então, eu usei 20 gramas e fiz uma coxinha, tá? É uma coxinha assim, bem gordinha. E eu gosto de fazer o corpinho do ursinho, eu pego e faço esse movimento aqui, porque aí eu deixo ele barrigudinho. Olha só como ele fica barrigudinho, gente. Então, o ursinho fica mais gordinho. Aqui em cima eu vou dar uma ajeitadinha e vai ficar assim o corpinho dele. Eu vou usar o macarrão furadinho para dar estrutura no meu ursinho. Vou colocar já no corpinho dele. E vou quebrar com um dedo para colocar a cabeça. Vou deixar o corpinho aqui e vamos fazer a cabecinha. Para fazer a cabecinha, eu vou pedir para o Mário vir aqui mais pertinho. Ou você acha que onde tá bom? Você que sabe, amor. Vou colocar um pouquinho de CMC. Olha só, quero que vocês vejam a quantidade de CMC que eu tô colocando, que é bem pouquinho, para que não fique tão duro. O que eu vou começar a fazer, gente, colocar a quantidade de CMC certa nas modelagens que eu faço aqui na live com vocês. Porque eu tava colocando muito, porque é ao vivo. E aí, a gente faz com muita pressa, e aí, às vezes, a cabecinha caía, tudo, porque você não dá o tempo de secagem certo. Então, eu vou fazer diferente agora. Eu vou colocar exatamente a quantidade que eu coloco nas encomendas, para que vocês façam do jeito certo. Eu não quero ninguém aí com modelagem dura demais. Dessa forma, a cabeça fica macia e gostosa de comer, tá? Só um pouquinho de CMC mesmo que tem que colocar. Vou fazer uma bolinha para a cabecinha, ó. Começo com uma bolinha. E aí, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, do meio da cabeça. Peraí, vamos fazer de novo. Faço esse movimento, vou dar uma achatadinha, e aí eu vou achatar a parte dos olhos. Vou deixar a parte de cima menorzinha, assim. E essa parte de baixo, eu vou fazer esse movimento aqui no meu tapetinho, tá? E ficou assim a cabecinha. O ursinho é bem bochechudinho. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar a bochechinha dele. Puxa mesmo, ó. Puxa a bochechinha dele, deixa ele bem bochechudinho. Aqui no meio, pode deixar desse jeito aqui, ó, sem nariz, porque a gente vai colocar o narizinho dele. Não deixa a bochecha pontuda, deixa a bochecha bem fofinha. Ó, bem fofinha. Eu amo fazer ursinhos carinhosos, porque é tão gostosinho de fazer, é tão facinho. Vou marcar mais aqui a área dos olhinhos. E tá pronto, olha, a cabecinha é assim. E aí eu vou marcar, vou fazer o narizinho dele agora.
Vou limpar minha mão porque ela tá com a pasta rosa. E eu vou pegar a pasta branca aqui para fazer o narizinho. Vamos lá, cadê o meu narizinho? Aqui. Olha, o narizinho, 0,5 gramas e a boquinha, uma bolinha, tá? Não tem como pesar. Então, vou começar pela boquinha. A boquinha, essa bolinha de pasta branca. Eu vou passar colinha. E vou colocar a bolinha aqui. Aperto. Com a minha estaquinha, que tem essa bolinha aqui na ponta, eu vou apertar aqui a boquinha. Vai ficar assim. E agora, eu vou fazer o focinho dele com 0,5 gramas. Eu falei a gramatura da cabeça, gente? 15 gramas, tá? A gramatura da cabeça, 15 gramas. Vou fazer uma bolinha e essa bolinha eu vou deixar em cima mais retinho e embaixo redondinha. Ai, não mostrei, ó. Em cima retinha, embaixo redondinho. E vou colocar aqui. Cadê a minha estaquinha? Vou arrumar a boquinha. E aí, eu vou fazer a marcação do narizinho. Só uma marcaçãozinha bem leve. E vou marcar o lugar dos olhos. Aqui em cima do nariz. E ficou desse jeito. Vou pegar um pedaço de pasta branca para fazer os olhinhos. Mas antes de fazer os olhinhos, vou fazer as orelhinhas. Tenho 2 bolinhas cor de rosa. A orelhinha do ursinho carinhoso é bem pequenininha. Tá? Então, ela é menos de 0,5 gramas. Passo colinha, sempre olhando para o desenho que você tá fazendo, para que você não se perca, para que você não faça errado, tá? Eu vou pôr a bolinha aqui em cima e vou apertar com essa aqui. Então, aperto a orelhinha e aperto na cabeça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco a bolinha, aperto e aperto na cabeça. Que fofura! E aí, eu vou fazer o branco dos olhinhos, mas antes eu vou pegar a minha tinta preta para fazer os cílios, porque os cílios fica muito melhor quando a gente pinta antes, né? Gente, o meu godê tá cheio de tinta, porque a gente fez a inveja e eu misturei toda a tinta e deixei ele aqui guardadinho junto com as minhas tintas. Mas eu vou usar a tinta da Ink Sugar para fazer os olhinhos, tá? Vou colocar um pinguinho aqui. Para você que não tem a tinta da Ink Sugar, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Mas você também pode usar o corante. O corante em gel ou corante líquido. Vou passar aqui na tinta e vou fazer os cílios assim. Passo na tinta e passo só na parte de cima. Prontinho. Fiz isso, agora eu vou colar a parte branquinha do olho. Vou fazer 2 bolinhas.
Muito boa noite para quem está chegando agora. Muita gente chegando agora? O pessoal está chegando agora, tanto no YouTube como no Instagram. O pessoal que está no Instagram, o YouTube está com uma qualidade de imagem melhor, tá? O link do YouTube está no link azul da bio. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aqui no canal da Mi. E está participando, está no grupo que vai participar do evento na semana que vem. E aí, gente, já entrou no grupo, já está participando da Semana da Confeitaria Lucrativa? Conta aqui pra gente. Se você não está participando ainda, se inscreve. É só clicar no link que está aqui abaixo e entrar no grupo, tá? Eu estava colocando o olhinho, amor, e ficou muito grande, então eu fiz novamente menorzinho, tá? Gente, não deixa o olho esbugalhado. Agora sim. Pessoal, na Semana da Confeitaria Lucrativa, a Mi vai ensinar a fazer um kit completo. Um kit do tema... Não vou contar ainda, não. Vou contar daqui a pouco para vocês. Um tema muito pedido, um tema que não tem ainda na academia. Gente, eu sempre gosto de trazer temas que não tem ainda na academia para trazer sempre novidades para todas as anjinhas. Eu vou contar para vocês já qual é esse tema. Eu vou pegar e vou carimbar a parte preta, menina dos olhos, aqui. Então, eu gosto de carimbar o pretinho. Você pode também fazer com a pasta, mas é tão mão na roda, gente, fazer isso. É tão mais rápido e fácil. E aí, eu vou fazer uns cílios e a sobrancelha. Vou só puxar aqui uns cílios. O meu pincel, o pincel que eu tô usando é um pincel bem fininho, um pincel de fazer delineado. Já faço aqui, ó, uma sobrancelha. A dúvida da Sil. Boa noite, Sil. Vai ficar salva essa aula? Essa aula vai subir depois lá para a Academia Confeitarte, tá, Sil? Aqui é aluna da Mi, do curso completo. Essa aula vai subir esse conteúdo do curso completo. Vai sim, vai entrar no Clube de Modelagem, tá? Clube Confeitarte. Vou fazer o narizinho. O nariz é um coraçãozinho. Então, eu vou pegar uma pasta bem pequenininha de um rosa mais escuro. Pego, faço uma bolinha. Essa bolinha eu faço um cortezinho em cima. E aí, eu dou uma beliscadinha embaixo. Bem facinho. Passo colinha aqui no nariz. E coloco o coração. Olha que fofura, muito fofura, né? E aí eu já vou fazer o buraquinho aqui embaixo. Eu posso usar até o próprio macarrão para fazer o buraquinho aonde eu vou colocar depois no corpo. Não vou colocar agora para ele não afundar, tá? Que ele ainda tá secando, mas ele já tá pronto. O que eu vou fazer aqui só para finalizar é um cabelinho. Vou pegar então uma bolinha do rosa mais escuro. Vou fazer aqui 2 pontinhas nessa bolinha e vou dobrar ao meio. Pronto, tá pronto o cabelinho. Gente, eu amo fazer ursinho, é tão gostoso, é tão facinho. Coloco o cabelinho aqui em cima. E olha só como ele fica fofura, gente. Vou deixar aqui agora o ursinho. Eu vou fazer a barriguinha. Eu já fiz aqui a barriguinha, eu vou fazer o branquinho da barriga. 1 grama de pasta branca. E vou apertar. Vou deixar ele oval.
Nas lives, eu sempre trago para vocês os personagens, doces grandes, cenários, que dá até para vocês usarem como topo de bolo, igual esse daqui que nós estamos fazendo, tá? Na semana da confeitaria lucrativa, eu vou trazer para vocês mais do que só doces grandes, porque o que mais vende na confeitaria artística são os kits, são todos os doces. E não somente os grandes. Normalmente, esses grandes, eles vêm para completar a mesa, né? E você vende eles, um de cada um, mas o que você mais vende são os doces que tem no kit. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês. E ensinar como vender esse kit. Então, já se inscreve para você não perder a nossa semana, hein? Que tá imperdível. Fiz a barriguinha e agora eu vou fazer as perninhas dele. A perninha, gente, 4,5 gramas cada perninha. Eu vou fazer uma bolinha e uma coxinha bem gordinha. E aí eu vou separar o pezinho. Faço esse movimento separando o pezinho. Separo o pezinho e achato ele. Vou deixar ele assim, retinho. Tá pronto, olha só que bonitinho que ficou. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Faço uma bolinha, uma coxinha. E aí eu vou fazer essa divisão do pé. E vou puxar esse pezinho, deixando ele retinho. Vou olhar, vou ver se os dois pezinhos estão do mesmo tamanho. Perfeito. Olha, do mesmo tamanho. E aí eu vou pegar a pasta rosa. Eu fiz aqui de um rosa mais escuro. Coloquei um pouquinho mais de corante, o mesmo corante que eu fiz o rosa do ursinho. E vou fazer 2 corações para colocar debaixo do pé. Então, vou pegar aqui 2 bolinhas, vou apertar, vou deixar a parte de baixo pontudinha e a parte de cima eu vou fazer um cortinho. Tá pronto um coração. Agora eu vou pegar esse outro aqui. Faço uma pontinha embaixo e faço o cortezinho em cima. E eu vou fazer os dedinhos deles. Os dedinhos eu vou fazer 3 bolinhas para cada pé. Essa parte, se você quiser pintar, você pode pintar também. Mas é bem facinho, dá para fazer com a pasta. Faço 3 bolinhas e venho e aperto com a estequinha. Aperto todas as bolinhas. E vou colar debaixo do pezinho. Então, passo o colinho aqui embaixo e aqui em cima. Colo o coraçãozinho. Olha só que fofura. E vou colar os dedinhos. Olha isso, gente, que delicadeza, que coisa mais fofa. Eu não assistia Ursinhos Super Carinhosos. Ou Super Carinhosos, olha eu. Ursinhos Carinhosos. Você assistia? Conta aqui pra mim, gente. Eu acho lindo, mas eu não assistia. Não era aquela criança que assistia Ursinho Carinhoso.
Eu acho que ele passava no SBT, né? Assistia, amor? Assisti um ou outro. Não era Ursinho Carinhoso. Era Ursinhos Carinhosos, era assim. Tanto que eu não lembro das histórias, não. Mas eu sei que eu assistia alguns. Mas não era todo dia, não. Eu assistia muito a Xuxa, então eu não assistia muito os Ursinhos Carinhosos. Ai, olha só que gracinha. E eu vou fazer os bracinhos é 2,5 gramas cada um, tá? Vou deixar o corpinho aqui. 2,5 gramas. Faço uma bolinha e uma coxinha. A mesma coisa com o outro. Uma bolinha e uma coxinha. Como que os desenhos estão voltando, né? Eles fizeram agora com computação. Tá mais bonito, né? Mais vivas as cores, tá tão bonito agora. E é bom porque é um desenho lindo para fazer festa, as mamães adoram. Vou fazer o dedão. Ó, faço o dedão, corto a pontinha dele. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Corto o dedão e tiro a pontinha dele. Só isso. Vou tirar a rebarbinha. Tiro a rebarba. Passo colinha de CMC. E coloco o bracinho aqui. Esse daqui eu quero fazer diferente. Eu quero fazer ele com a mãozinha para cima, que eu vou fazer ele segurando uma estrelinha. Então, vou passar a colinha aqui. E vou virar a palma da mão dele para cima. E depois eu vou colocar a estrelinha. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Mirna. Olha só, amor, uma pergunta muito boa aqui da Juliana. A modelagem, essa modelagem pode ser feita com quanto tempo de antecedência? Maravilha! Olha que pergunta boa, porque a gente vai falar exatamente tudo sobre isso na Semana da Confeitaria Lucrativa, tá? Lá eu vou falar para vocês direitinho quanto tempo você deve, quanto tempo você pode fazer essa modelagem para você não se apertar, né? Gente, pasta de leite em pó tem sim validade, né? Porque ela é feita com leite ninho, leite em pó. Mas você consegue fazer com antecedência, não precisa se preocupar. Você pode fazer aí com 5 dias, 7 dias de antecedência, tá? E aí eu sempre falo para começar pelas modelagens planas. Por quê? Porque as modelagens planas, elas precisam ser mais durinhas. Enquanto que as modelagens 3D como essa, elas precisam ficar mais macias. Para você conseguir comer bem, fica bem gostosa, né? Então, eu sempre indico começar com as modelagens planas, para você conseguir aí ter essa maciez na sua modelagem 3D. Porque o doce, como qualquer doce, ele vai ficando duro com o tempo. Então, a 3D, começa a fazer lá pela quarta-feira, e você vai ter uma modelagem, um doce bem gostoso para o seu cliente comer, tá? Amor, ajuda eu aí, chacoalha aí. Uhum. Eu vou fazer o arco-íris da barriguinha, gente. Então, se você estiver fazendo aí seus ursinhos carinhosos, faz todos, depois você vem pintando, tá? Eu vou usar a Ink Sugar Candy Color. Olha que legal, ela já vem da cor certa, né? Então, aqui eu quero fazer o arco-íris da barriguinha dela.
em Candy Color. Então, aí eu já vou pingar todas as cores aqui no meu godê. Dá aí pra mim, amor. E eu vou falar para você de novo. Não tenho a Ink Sugar. O que eu faço? Você vai fazer com o corante em gel, tá? Não tem problema. Corante em pó, pode usar. E se você quiser a Ink Sugar, é só você clicar. Tem o link, deixei o link salvo aqui embaixo. Tem o cupom de desconto, amor, aqui embaixo? Sim, tá na descrição. Tem até cupom de desconto da Mi, tá? Que é legal também nesse evento, que a Mi vai falar para você que trabalha sozinha e também para você que tem ajudante. Os pulos do gato, né? Que quando a gente começou a ter ajudante para poder fazer os doces, as bases dos doces, a Mi vai falar tudo na semana que vem, tá bom? Começar no dia 19. 19, né, Mi? Segunda. 19, segunda-feira, a gente começa o nosso evento. Eu vou começar pelo amarelo. Limpo o pincel. Acho que eu comecei pelo errado. Vou fazer o verde aqui embaixo, então. Olha eu, gente, me confundi toda. Vou pôr o verde aqui. O arco-íris na minha frente e eu errei, não acredito nisso. Tá, depois do verde é o laranja, depois é o rosa. Vocês são perfeccionistas, gente? Quando erra, já apaga tudo e faz tudo de novo. Eu sou, só que eu aprendi a ter mais paciência. Quando eu era menor, eu não tinha paciência. Hoje, eu tenho paciência. A gente precisa ter paciência para aprender. Sem paciência, a gente acaba desistindo das coisas no meio do caminho, né? Olha só como ficou lindo. Muito mais fácil do que abrir todas as cores e fazer um arco-íris, né? Você pintar. A gente tem que aprender a pintar, porque pintar é vida. Nosso tempo cai, assim, de produção pela metade. Vou passar a colinha aqui no meu macarrão e vou colocar a cabecinha. Eu vou virar aqui para mim, para colocar a cabecinha. Olha só essa coisa mais linda. E agora a gente vai fazer as estrelinhas. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem de uma mordida em um doce desse, gente. Para quem acha que ele fica duro, vou mostrar para vocês como fica maravilhoso para comer. Hã? Não, não é agora não. O Mário já ficou preocupado. Que vídeo, amor? Ele já fez tanto assim. Não combinamos isso. Vou colocar lá no Instagram. Minha filha vai me matar, porque é ela mordendo doce, mas eu vou pôr. Ai, ai. Calma, amor. Vou pôr no Instagram. Ó, vou fazer 3 estrelas. Uma de 7 gramas, anotem aí. 7 gramas, 4 gramas e 1 grama, tá? Essa de 7 gramas eu vou apertar. E aí, eu recortei aqui uma estrelinha, que eu vou colocar aqui em cima. E se você tiver um cortador de estrela, pode usar ele, tá? É importante deixar o meio bem gordinho e as pontas você vem afinando desse jeito, tá? Coloca a estrelinha em cima e corta. Eu fiz essa estrela na mão mesmo, nem copiei da internet. Ela ficou assim, meio esquisita. Mas é que a gente vai arrumar ela na mão, então não tem problema. O importante é ela ficar com a forma da estrela.
Olha só. Então, essa daqui é de 7 gramas. Ó, ficou uma estrelinha. Eu venho e deixo redondinha. Vou arredondando as pontinhas. E aí eu vou te dar uma dica. Você tá fazendo todos os ursinhos carinhosos nesse doce. Você vai fazer todas as estrelas primeiro. Depois você faz todos os como é que chama? Arco-íris. Então você vai fazendo em produção. Então é muito mais rápido. Um doce que você leva 1 hora para fazer, 10 doces você vai conseguir fazer em 2 horas. É muito mais rápido. Vou fazer a mesma coisa com outra estrelinha. Aperto, deixo as pontas menores, mais finas, desculpa. Coloco a estrelinha em cima. Para você tirar o molde da estrelinha, é só você procurar na internet, coloca lá estrela. Você pode copiar num papel ou pode imprimir, se você achar melhor. Prontinho. E vou fazer a mesma coisa. Vou arrumar as pontinhas, deixar ela toda redondinha. Vai, a Mirna falou que lindo esse evento, vai ser muito produtivo para nós. Vai ser, sim, Mirna, como todos, né? Só que esse tem novidades, como sempre. Tudo vai mudando, né? E a gente vai trazer uma novidade especial nesse evento e vai ser muito legal, vocês vão adorar. Vamos, gente, vamos trazer novidades, vamos trazer, claro, sempre, né? Como é que eu ia falar? A gente tá ouvindo vocês, ouvindo o que está acontecendo no mundo atual. Gente, tudo tá mudando, é inacreditável como que as coisas andam, né? Quando a gente começou a dar aula aqui com você, a ter aulas aqui com vocês, estávamos saindo de um tempo estranho, vamos supor assim, né? Que todos ficamos em casa, que as coisas estavam diferentes, as coisas eram... O tempo era outro. Então, nós aprendemos a viver de novo. E agora, tudo está diferente de novo, né? Vocês acham que as coisas estão diferentes? A começar pelo valor das coisas, né? Estão diferentes. Eu vejo muitas confeiteiras falando que não estão conseguindo vender por causa do valor das coisas. E é sobre isso que a gente vai falar. E olha, essa turma vai ter aulas especiais. Então, nós vamos abrir as vagas da Academia Confeitarte e vocês vão ter aulas especiais lá dentro. Então, fiquem de olho que a gente vai falar tudo para vocês na semana da Confeitaria Lucrativa, tá bom? Bom, fiz as 3 estrelinhas, agora eu vou fazer os olhinhos delas. Então, olha, vou pegar e vou marcar os olhinhos. Marquei os olhinhos. Essa pequenininha eu nem vou marcar, mas o que eu vou precisar fazer é o sorriso delas. Então, vou pegar aqui o meu marcador de sorriso, esse daqui, e se você não tem essa estequinha de sorriso, olha, vem elas assim, vem 2, né? Você pode fazer com um canudo, você corta o canudo ao meio, vai ficar com essa forma aqui e você usa ele, tá bom? Ó, faço a marcação aqui do sorriso, e essa pequenininha eu vou fazer com uma esteca menorzinha, vou fazer aqui um sorrisinho nela. Olha que gracinha. Vou pegar a minha pasta cor-de-rosa.
E vou fazer a bochechinha. Olha, eu vou fazer 2 bolinhas. Vou passar a colinha aqui no final do sorriso, tá? Aperto a bolinha. E coloco aqui no final do sorrisinho. Olha que bonitinha que fica. Vou fazer para minha estrelona. Aí eu faço uma bochecha maiorzinha. Passar a colinha. Prontinho. E agora uma bochechinha para minha estrelinha. Bochecinha. Você que não modela ainda a mão livre, tá aí aprendendo, tá vendo como não é um bicho de 7 cabeças? É técnica, tudo é técnica. Não precisa ter medo de modelar a mão livre, você consegue sim, tudo é treino. Como é que eu sempre falo para vocês, anjinhas? A repetição leva à perfeição. Então, nunca fale que você não consegue. Não é questão de nascer sabendo, é uma questão de aprender. Né, amor? Nossos noivinhos ficaram lindos, né? Uhum. Olha, você riu? Uhum. Vou te falar, viu? Uhum. Ficou muito, muito bonitinho. Para quem não sabia fazer nada, né? Graças a Deus que eu não desisti. E a vida é sobre isso, né? É sobre você aprender o algo novo, não ter medo, não deixar ser dominado pelo medo, porque o medo, ele é positivo se ele ficar no lugar dele. Para a gente tomar cuidado quando a gente está aprendendo algo novo. Então a gente tem que ir devagar, com cautela, né? E à medida que a gente vai praticando, a gente vai acelerando. No caso das modelagens, no caso dos doces, bases, bolo, tudo é uma questão de prática. Quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando e mais veloz a gente vai ficando também. E isso é não só sobre confeitaria artística, mas sobre a vida, né, amor? Exato. É não desistir nunca. É você colocar um propósito na sua vida, né? Agora, bem melhor é quando a gente tem, sim, instruções para a gente conseguir fazer isso e não é cortar caminho, é ter experiência de uma outra pessoa que já teve as dificuldades que a gente está tendo, coisas que a gente ainda nem sabe que a gente vai enfrentar. Aí a gente não precisa tropeçar, né? Aprender com os erros dos outros. É muito melhor do que você ter que cair também. Gente, coloquei a bolinha branca nos olhinhos das estrelas e agora eu vou fazer a bolinha dos olhos, carimbando com a tinta, tá? E é muito especial, porque a gente vê que realmente é Deus que vai abrindo as portas e vai fazendo com que a gente encontre pessoas maravilhosas como vocês que estão aqui. Alunos que nos acompanham desde a primeira turma e um carinho muito grande, um amor muito grande, né? Por essa troca de experiência. Com certeza. É muito gostoso. Muito bom. É muito gostoso. É muito bom ter sempre vocês aqui. Gente, eu vou fazer uns cílios na estrelinha. Ursinho carinhoso é tão fofinho que tem até cílios nas estrelas, olha só. Você que não consegue fazer os cílios, não consegue fazer os olhinhos, você vai treinar.
Pode usar a canetinha, a gente tem canetinha hoje no mercado para você que tem dificuldade, uma dificuldade maior para conseguir fazer, você pode usar também a canetinha. Por que que eu ensino a fazer com a tinta e o pincel? O custo-benefício é muito, muito bom, né? O custo-benefício da tinta e do pincel, você não tem ideia. Então, se você for ver o valor da canetinha e do pincel com a tinta, você vai entender porque que eu sempre ensino vocês aqui a comprar a tinta e o pincel fininho, tá? É muito bom mesmo, é muito diferente. Tá pronto, olha só que boniteza que ficou tudo isso aqui. E aí, eu vou colocar no meu doce. Então, eu vou pegar a base. Olha, a base já tá meio durinha. Eu gosto de fazer bem antes a base para ela secar bem, tá? Como eu falei para vocês, você pode começar fazendo as bases na segunda-feira, gente. Quer começar? Tem muito doce para eu fazer. Eu posso começar no domingo? Pode. Quantas vezes eu não fiz isso, né, amor? Assim, semanas de muita encomenda, já começava a fazer os doces da próxima semana no domingo. E tá tudo bem, maravilhoso, desde que você comece pelos doces certos, tá? Tudo isso, a organização, como fazer o seu planejamento, tudo isso eu vou falar para vocês na semana que vem, tá? Olha, deixa secar mais também isso aqui. Como eu falei para vocês, a minha trouxinha tava meio vazia. Ele deu uma grudadinha, mas ele não grudou mais porque eu passei a trouxinha de amido. Ele grudou aonde estava com a colinha, tá? Então, é bom que você tire um pouquinho antes. Coloca o doce aqui, deixa eu segurar direitinho. Vou passar a colinha para colar o doce. Melhor colar o doce com colinha de CMC ou colar o doce com chocolate, Mi? Com certeza com chocolate. Aqui eu tô colando com a colinha de CMC porque tá muito frio e o meu chocolate, a minha cobertura já esfriou, tá? Então, colem com o seu chocolate. Olha que bonitinho. Vou colar o meu ursinho. Para ele não ficar penso aqui em cima, eu vou pegar um pedaço de pasta e vou colocar aqui em cima. Se quiser deixar mais... afastar um pouquinho a imagem, amor, vai ficar melhor. Passo colinha e vou colocar aqui um pedacinho de pasta azul, da mesma grossura do arco-íris, tá? Passo, então, colinha. Vou colocar o meu ursinho. O ursinho tá segurando uma estrelinha. Passar a colinha aqui da mãozinha dele. Olha só que gracinha. E antes de eu colocar as outras estrelinhas, para finalizar esse doce ficar bem bonito, eu vou fazer uma nuvem no final do arco-íris, tá? Então, eu vou colocar ela aqui do lado. Vou fazer uma nuvem para finalizar aqui. Com a pasta branca, eu vou fazer algumas bolinhas. Bolinhas de tamanhos diferentes, é importante, tá? Ó, coloco aqui uma do ladinho da outra.
fazer uma menor agora para colocar aqui do ladinho e outra desse lado aqui. Prontinho. Essa é a minha nuvem. Só que eu vou pegar agora um pedaço da pasta branca e vou abrir. Vou abrir. Vou passar colinha assim, bem pouquinho. E vou colocar em cima das bolinhas. Vou descendo essa pasta dos lados, tá vendo que eu não aperto nas bolinhas, tá? E vou cortar em volta. Agora eu vou pegar e vou dobrar para dentro das bolinhas. Aqui onde ficou essa sobra de pasta, eu vou cortar. Olha que interessante, amor. A Mirna comentou que, eu nunca achei um pincel tão fino como o seu. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre Sim. materiais que a gente tem aqui e como é que a gente pode fazer para ajudar mais vocês, alunas, a conseguir esse material. Quem mais, gente, não conseguiu? E a Mirna é aluna antiga, né? E quem mais tem dificuldade de encontrar esse pincel bem fininho? Coloca aqui nos comentários. A gente está procurando uma forma de ajudar vocês a conseguir todos esses materiais de uma forma mais fácil. Sim, a gente estava conversando sobre isso hoje, gente. Vou colar a nuvem. E é tão importante trabalhar com o material certo e não ficar perdendo dinheiro e nem tempo comprando o que não vai usar, né? Olha só que gracinha que ficou. E aí eu vou colocar a estrelinha aqui embaixo. Colo, ó, passo colinha. Colocar essa maior aqui. Passo colinha. A importância de você fazer esse doce com antecedência para ele secar bem, né? E a outra, eu vou colocar mais aqui em cima. E aí eu vou colocar e vou segurar um pouquinho para ele colar. Até essa outra estrelinha aqui em cima, você pode colar ela com cobertura de chocolate para ela não escorregar, tá? Aqui ela pegou, colou. Olha só que lindo que ficou o nosso doce, gente. Vocês gostaram? Super tranquilo de fazer, né? É claro que mostrando aqui o passo a passo para vocês fica um pouquinho mais demorado, mas dá para fazer ele com facilidade. Aí você consegue fazer vários de uma só vez, sem tanta dificuldade. O ursinho é muito fácil de fazer. E uma dica, com essas técnicas que você aprendeu de ursinho hoje, você consegue fazer outros ursinhos, não só o ursinho carinhoso. Para finalizar aqui, só vou fazer um detalhe que vocês sabem qual é, né? Já tem gente que tá até pensando assim, cadê o brilho do olho? Uma pergunta interessante. A Arislene perguntou, depois de pronto, seca onde, Mi? É muito legal porque a gente está com alunas novas chegando aqui pela primeira vez, né? A gente está convidando para participar do evento na semana que vem. Arislene, olha, eu vou falar sobre tudo isso, mas na semana que vem vou mostrar a colinha de CMC, como é que faz a colinha, tudo certinho para vocês, tá bom? Tem muita gente, igual o Mário falou, chegando aqui agora, eu vou ensinar a fazer colinha, vou ensinar tudo isso para vocês.
Para secar, sempre em temperatura ambiente. Ó, vou fazer o... Deixa eu só dar um adendo aqui, gente. Brilho dos olhos. Sempre do mesmo lado. Imagina, a luz está vindo daqui, então o brilho tem que ser aqui. Tem gente que faz um brilho aqui, outro aqui. Não pode, sempre do mesmo lado, tá? Aí, agora sim, olha lá. Bonitinho, coisa linda. Então, para secar, você vai deixar ele em temperatura ambiente. Aí você põe dentro de uma caixa. Tá fazendo? Deixa ele secando lá, na sua prateleira, na sua mesa, deixa ele secando. Ai, deu hora de dormir, vou dormir de noite, põe dentro de uma caixa de papelão, porque a caixa de papelão, ela respira, né? E então nunca fecha em potes herméticos, né? Uhum. Não coloca em pote hermético, pote de plástico, porque eles não respiram. Então você coloca em uma caixa de papelão sempre, ou um armário próprio para confeitaria, um armário de confeitaria que você vai colocando os doces lá dentro e aí você fecha, né? Antes de dormir, deixa eles lá secando. O meu não seca. Por que que o meu não seca? O meu mela, meus doces melam. Pode estar chovendo muito na sua cidade? Se estiver chovendo muito na sua cidade, aí ele não vai secar, porque o ar está muito úmido. Você que mora em cidades praianas, Manaus é uma cidade muito, muito quente e úmida. Vai ter dificuldade para secar a sua pasta. O que você precisa? De forno ou de uma desidratadora ou ainda do ar-condicionado. São formas mecânicas da gente forçar o doce a secar, né? Mas, e depois, quando você levar esse doce na festa? Ele vai acabar ficando um pouquinho úmido. Mas você vai fazer o seguinte, até chegar na festa, você vai cuidar desse doce. Ele vai secar direitinho e aí, até a hora de cantar o parabéns e os convidados pegarem, ele não vai desmanchar. Ainda mais sendo de pasta de leite em pó, gente, ele não desmancha. Ele vai sim ficar brilhante, vai ficar com a casquinha mais brilhante, né, mais molhadinha, mas ele não desmancha. Por quê? Porque você cuidou da secagem dele. Ele secou, ele criou a casquinha. Então, ele vai aguentar bem, tá? Então, você tem que fazer todo esse processo direitinho, que ele vai ficar maravilhoso. Dentro do curso completo, tem as aulas onde eu ensino a fazer secagem, mas é basicamente isso, não tem segredo, né? É basicamente você deixar ele num lugar seco, onde ele consiga secar e proteger sempre da umidade, tá bom?